Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nessa sprint a gente vai implementar uma memória de dados e dar suporte às instruções SB e LB. Além da implementação da memória RAM em si, a gente vai precisar atualizar o DataPath e a unidade de controle para dar suporte às instruções de leitura e escrita na memória, né? No final, o processador vai ficar dessa forma, com a nova memória de dados, alguns MUX a mais para fazer desvios e manter a compatibilidade com as instruções anteriores, e a unidade de controle com os respectivos novos sinais. Começando pela memória de dados, vai ser a memória RAM de 8 bits de dados, de 8 bits de endereço. Isso quer dizer que ela vai conter até 256 bytes de informações. E semelhante ao banco de registradores, a gente vai ter uma lógica síncrona para a escrita, dependendo do clock, e combinacional para a leitura. Então, caso eu queira escrever, por exemplo, o dado CA no endereço 2, basta fazer isso. Na entrada de dados, endereço, na entrada de endereço. Caso o enable de escrita esteja em 1, no momento da borda de subida do clock, esse dado vai ser escrito nesse endereço. Então, se a gente tivesse aqui a representação de todos os endereços, do 0 até o 255, aqui no endereço 2 ia ter CA. Já a leitura é totalmente combinacional. Qualquer momento que novo endereço seja apontado, por exemplo aqui o próprio 2, aqui vai sair o conteúdo do endereço 2, que nesse momento aqui é CA. Se eu mudasse aqui para 0, ia sair o que tivesse aqui no 0, que nesse caso aqui é 0. Além disso, também existe uma entrada de reset. Sempre que ocorrer uma borda de descida no reset, todo o conteúdo da memória deve ser apagado, né? Voltar todo mundo para 0. Aqui está descrita a lógica que eu acabei de explicar. E como sugestão para implementação, vocês têm várias formas de fazer isso. Uma delas é um array bidimensional, por exemplo. A própria memória seja um array, você vai ter que criar a sua lógica de escrita e de leitura. Ou então você pode até utilizar um IP de RAM já disponível no Quartus, bastando instanciado. Seguindo com o circuito, a próxima coisa é atualizar a unidade de controle para dar suporte a essas duas novas instruções. Elas estão aqui. O LB de load byte é a instrução do tipo I, onde eu vou carregar da memória para um registrador. A descrição dela está aqui. Vou carregar o conteúdo de um determinado endereço da memória para o registrador. E esse endereço é dado pela soma entre o conteúdo desse registrador mais esse imediato. O conteúdo desse endereço vai ser salvo nesse registrador aqui. Já o SW é exatamente o dual, vou armazenar na memória o conteúdo de um registrador. Nesse caso, o registrador X vai ser armazenado nesse endereço, onde isso representa, né, a soma do conteúdo do registrador Y mais o imediato. O LW vem da memória para o registrador e o SW do registrador para a memória. Bom, esses aqui são os novos sinais de controle. O source do imediato, o enable de escrita da memória e o source do resultado. Eles estão bem aqui embaixo. Agora a gente vai precisar escolher o imediato em função do tipo de instrução. Se for instrução do tipo I, o imediato vai ser dessa forma. Se for instrução do tipo S, o imediato vai ser dessa outra forma. Quando for uma instrução de escrita na memória, esse bit aqui ele vai estar em 1. Qualquer outra instrução ele vai estar em 0, para evitar que você escreva lixo na memória. E por fim, esse último MUX seleciona a fonte de dados aqui do banco de registradores como o conteúdo da memória ou a saída da ULA, para manter a compatibilidade com as instruções anteriores. Voltando aqui, então aqui está a tabela do decodificador. Vocês vão ter que adicionar as duas novas instruções
e atualizar as instruções antigas com os novos parâmetros aqui desse sinal de controle que não existiu até o momento. É bem aqui, está o resuminho dos 3 tipos de instruções que a gente vai rodar até então. A gente já tinha tipo R e tipo I, e agora vai vir o tipo S para o SB. Percebam que é daqui que vem aquela confusão lá do imediato. Quando a instrução do tipo I, o imediato, eles são os 12 bits mais significativos da instrução. Já uma instrução do tipo S, esse imediato fica quebrado. 7 bits vem daqui do final da instrução, e os outros 5 bits eles estão aqui, ó, no que seria o equivalente ao RD. Então, para completar o imediato, a gente vai ter que concatenar esses bits com esses, formando a palavra de 11 a 0. E é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Se for instrução do tipo I, tá aqui, os 11 bits mais significativos. Se for do tipo S, estou concatenando os 7 com os 5. E esse MUX faz a seleção entre um tipo ou outro. Ó, vou chegar aqui, source do imediato. Tá bem aqui, quando é do tipo I, está em 0. Quando é do tipo S, está em 1. Quando é do tipo R, ele tanto faz, porque esse MUX vai estar chaveado para cima. Seguindo, a próxima coisa a fazer é atualizar a memória de instruções. Está aqui o programa que eu vou querer que vocês rodem nessa sprint. Provavelmente o jeito mais fácil é vocês colarem esse código assembly lá no RARS, mandar compilar e trazer de lá para cá o código de máquina já convertido, só colando na sua memória de instruções. Uma vez que vocês tiverem todos os blocos prontos, né, basta atualizar o mod teste, montando o circuito do processador. O DataPath vai ter essas pequenas atualizações desses MUX, a memória de dados e a unidade de controle separadamente, né? Da sprint anterior para essa, eu mudei esses fios para vocês se orientarem, mas sugiro que vocês confiram a entrada e a saída de cada um dos módulos para que não esqueça nenhuma ligação. Além disso, após o debug preliminar, eu peço que vocês reaproveitem aquele divisor de frequência implementado lá na Sprint 2 para gerar um sinal de 1 Hz e substituir o clock manual do processador, que estava em alguma chave, no meu caso aqui no Q1, por esse sinal automático, né? Então esse ponto, esse e esse vão ser alimentados por essa nova onda de 1 Hz e o seu processador ele já vai rodar sem que você precise interferir em momento nenhum. Assim que você der o reset, a cada 1 segundo, a instrução vai ser executada. A título de debug, é interessante que vocês atualizem a saída da sua unidade de controle para refletir os novos sinais, ou seja, dos LEDs 7 ao 0, terem as 6 saídas de controle para que você possa fazer um monitoramento aí e detectar caso alguma coisa não esteja conforme esperado. Aqui no RARS, o programa vai ficar dessa forma. Eu vou carregar a constante AB no registrador 1. Depois eu vou pegar o conteúdo desse registrador, que no caso é AB, vou salvar no endereço 0 da memória, vou puxar do endereço 0 para o registrador 2, salvar no B, puxar do B para o 3, do 3 para o C e do C para o 4. Antes de rodar isso aqui, eu vou fazer uma pequena configuração aqui no mapa de memória. Vou selecionar isso daqui para que os dados fiquem no início. Rodando isso, a 1 segundo, é exatamente isso que está acontecendo. Ó, o valor foi salvo na memória, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Os registradores de 1 a 4 vão ficar com AB. Os endereços A, B e C também vão ficar com AB. São esses daqui, A, B e C. E para ficar bem entendido, vamos fazer uma simulação visual para que o fluxo dos sinais nessas instruções fique bem claro. Primeira instrução, o ADDI, né? A gente já lembra da sprint anterior. Eu vou somar esse campo com esse e armazenar nesse. O binário está aqui. Somar isso com isso e armazenar nisso. Assumir que eu estou dando um reset. O valor no PC nesse momento está em 0. O próximo PC vai para 4. A instrução do endereço 0 é essa daqui. Está
sendo quebrada aí nos seus campos. Aqui está chegando o conteúdo do registrador 0 e bem aqui está chegando o conteúdo do registrador que está apontado por esse endereço, que nesse caso aqui é lixo, porque esse MUX vai estar chaveado para baixo. A palavra de controle nova está aqui. Como eu falei, é uma instrução do tipo I, então esse MUX vai estar chaveado para cima, para que os 12 bits mais significativos, seja o imediato, possa vir para operar com a ULA. Primeiro ele vai passar por aqui, esse MUX vai estar chaveado para baixo e vai chegar aqui para que possa ser somado ao conteúdo do registrador 0. A ULA vai estar somando, aqui vai sair a soma, o resultado da soma vai vir aqui por cima, já que esse MUX vai estar chaveado para cima. E percebam que a memória de dados ela não está escrevendo nada, já que o enable de escrita está zerado, né? O resultado dessa soma é AB. E no próximo clock, esse resultado AB vai ser armazenado no registrador 1. O PC vai avançar, mais uma vez, nada vai ser escrito na memória. Nesse momento vai ser executada uma instrução do tipo SB, store. Vou salvar o conteúdo do registrador 1 no endereço A mais $0 da memória de dados. O binário da instrução fica dessa forma. O imediato, como a gente viu, está quebrado aqui em 2 pontos, né? Concatenando isso com isso. O imediato vai ser A, que eu vou somar com o registrador 0. Isso vai me dar o endereço, que é onde eu vou armazenar o conteúdo do registrador 1. Nesse momento, o PC é igual a 4, o próximo PC vai ser 8. A instrução que está no endereço 4 é essa daqui. Conteúdo do registrador 0 é 0, conteúdo do registrador 1 é AB, nesse momento aqui. E está aí a palavra de controle para a instrução SB, que ela vai puxar o imediato daqui daquela palavra concatenada, que nesse caso aqui vai ser A, vindo aqui. Esse MUX vai estar chaveado para baixo, passa pelo segundo MUX, ele também está chaveado para baixo, palavra de controle aqui, de modo que aqui vai chegar o imediato para ser somado com o conteúdo do registrador 0, a soma, e possa dar A, que é o endereço. Tem até um errinho aqui, era para ser 0A, aqui está A0, ignorem esse. Isso aqui é 0A, 0A, 0A. E a ideia é que o conteúdo do registrador 2, que está vindo aqui por baixo, AB, possa ser armazenado no endereço 0A no momento do clock. Por isso que o que está saindo aqui da memória é lixo. Esse MUX aqui não importa o valor que ele está selecionado. Tudo aqui tem lixo. Já que no momento do clock, o enable de escrita do banco de registradores está em 0. Perceba que ele está aqui, então não importa o que está saindo por aqui. Quando acontecer o clock, o PC ele vai avançar, nada vai ser salvo nos registradores e o valor AB vai ser registrado no endereço 0A da memória de dados, já que o enable de escrita da memória está em 1. O PC avançou para 8 e a memória de dados agora está com AB no endereço A. PC em 8, próximo PC é C, e a próxima instrução, que está no endereço 8, ela vai ser um LB do endereço A para o registrador 2. Então, o que eu acabei de escrever no endereço A vai vir aqui para o registrador 2. Isso vai acontecer da seguinte forma, né? A instrução está no endereço 8. Está aqui embaixo, inclusive tem outro errinho aqui, era para ser 08. Conteúdo do registrador 0. Bem aqui vai chegar lixo, porque esse MUX está chaveado para baixo. Já que é a instrução do tipo I. Palavra de controle dela está aí. Instrução do tipo I, o imediato são os 12 bits mais significativos, que nesse caso aqui tem 0A, já está corrigido aqui. Esse valor de 0A vai passar por esse MUX, vai entrar no segundo MUX, sair do MUX,
palavras aqui de controle são 1 e 1. Para que esse endereço possa ser somado com o conteúdo no registrador 0 e aqui saia o 0A. Uma vez que agora eu não vou escrever nada da memória, eu vou só ler da memória para escrever no registrador, o que estiver chegando aqui vai ser lixo, porque o enable de escrita da memória está em 0, então não importa. O valor então do endereço A está saindo aqui na porta de leitura, lembra que tinha AB lá, esse mux ele vai estar chaveado para baixo, então aqui vai sair AB, que no momento do clock vai ser armazenado no banco de registradores, já que esse enable aqui de escrita do banco está em 1, e o PC mais uma vez vai avançar. Justamente isso que acontece. O valor AB, que estava no registrador 1, foi para o endereço A, depois voltou para o registrador 2, e o resto do programa é parecido, só copiando para outro endereço e outros registradores. Já esse código na placa fica da seguinte maneira, né? AB foi para a memória, voltou, foi para a memória, voltou, para a memória, voltou. Qualquer dúvida, pessoal, basta me procurar. Um abraço, até mais.